coisa que nós precisamos ter em mente sempre, sempre precisamos entender que para dominar, para vencer qualquer coisa, primeiro precisamos saber o que é. Como que eu vou vencer sobre algo se eu não sei o que aquilo é ou o que aquilo representa? Não tem como. Então, o que é timidez? O que é a tal da timidez? Então, a timidez, pessoal, é um desconforto ou inibição. A gente usa isso. E o que acontece? Ela interfere nas realizações de vários objetivos profissionais, pessoais, e isso acaba nos atrasando, isso acaba nos atrapalhando no nosso desenvolvimento. Então, como eu trabalho com o desenvolvimento de pessoas, como eu trabalho com a mente das pessoas, o primeiro ponto que nós precisamos focar é nisso. O que a timidez tem te atrapalhado de alcançar resultados? A timidez tem te atrapalhado de avançar na sua vida? Diante de determinada situação você trava, você para por causa da timidez? Pensa aí, pensa um pouquinho para você analisar a sua vida. Então essa é a primeira coisa. Então, como que a timidez ela funciona? Ela vem desde uma sensação de desconforto, sabe, que frio na barriga, a gente fala na barriga, né, sobra aquele trem estranho, que sim, até um medo irracional. Tem pessoas que são tão tímidas, mas tão tímidas, que elas não conseguem de maneira nenhuma se expor, em ocasião nenhuma. E elas começam a criar situações, começam a criar coisas em suas cabeças que impedem elas de progredir, de ir para frente. E como sempre, a gente coloca, né, já virou uma marca nossa aqui, bora pro topo. Não tem como eu subir, não tem como eu avançar, não tem como eu ir pro alto, ir para cima, se tem algo que está me travando, que está me dominando. Nós fomos criados para dominar sobre todas as coisas. Nós fomos criados para estar no domínio, no governo. Essa é a nossa essência e precisamos compreender isso. Então, não pode ser a timidez quem nos governa, quem nos domina. Pelo contrário, nós devemos dominar sobre a timidez. Então, diante de qualquer situação de envolvimento social de pessoas, normalmente as pessoas tendem a sentir-se tímido. Então, nós vamos aprofundar mais nisso. E tem um termo que a psicologia usa, que é ansiedade social. O que é a ansiedade social? É um medo de se expor diante de outras pessoas. Num contexto social, num contexto de relacionamentos. Então, o medo de se expor é a ansiedade social. E o que é o medo de se expor? Inclui desde uma simples timidez até qualquer rejeição a uma forma de experiência, seja essa qual for a experiência. Então, eu sei que talvez você já passou por isso, por uma situação, por exemplo, assim, que você você tem que talvez apresentar um trabalho na escola e as pernas tremem, a garganta seca sabe? E você acaba por não conseguir desenvolver, não conseguir fazer o que você precisa fazer. E por causa disso, às vezes você não vai para cima, você não consegue desenvolver. Você sabe a matéria, você conhece o conteúdo, você estudou, mas, infelizmente, por causa da timidez, você não consegue. Muitas vezes você domina um assunto, se for para você escrever num caderno, sai legal. Mas na hora de ir falar, de colocar-se à frente talvez para poder falar, você não consegue. Então, a timidez ela faz isso. Vamos ver alguns exemplos assim práticos. Você já sentiu sua garganta, por exemplo, secar quando você vai abordar alguém para pedir um número de telefone, por exemplo? Já aconteceu isso com você? Tipo assim, você precisa, nossa, eu preciso pegar o telefone de fulano de tal, é algo importante, mas a garganta seca. Você não sabe, eu vou começar assim, como é que eu vou começar? Aí você começa a ficar assim, totalmente desorientado e é simples, né? É só ir lá e pedir o telefone. Tem pessoas que fazem isso numa facilidade muito grande e muitas vezes você se trava. Pois é, pode ficar tranquilo, não é só você, tem muita gente que passa pela mesma situação. Mas tem outros também, talvez você se sente deslocado quando sai com pessoas que você não conhece. Eu tenho lutado e aprendido a dominar sobre isso, sabe? Eu lembro que quando eu conheci a Glendinha, quem não conhece, quem não sabe, a Glendinha é a minha esposa. Eu conheci ela, era
de um vínculo de amizade totalmente diferente do meu. Então a gente começou a sair. E sempre que eu saía junto com ela, os amigos dela estavam junto. E cara, pra mim era muito difícil, porque eu chegava no ambiente dos amigos, ou até mesmo no ambiente de família dela, e eu ficava sem lugar. A ponto da família dela uma vez comentar com ela, nossa, mas seu namorado só fica no telefone. Mas porque eu buscava um escape. Eu não conseguia me socializar com eles, eu tinha vergonha, pessoas que eu não tinha intimidade, pessoas que eu não desenvolvia. E é interessante que só não pode me dar liberdade. Quem me conhece sabe. Eu fico tímido, eu fico quieto, eu fico na minha, ou pelo menos eu ficava muito assim. Hoje eu já consigo ter uma desenvoltura muito melhor, tenho aprendido a dominar, como eu disse. Mas assim, era difícil. Mas quando me dá liberdade, também acabou. Então assim, às vezes acontece isso. Já deve ter acontecido isso com você, não já? De você ficar totalmente deslocado. Ou talvez o professor está explicando uma matéria, ou na escola, na faculdade, né? E o professor fala algo, aí você vai e tem uma dúvida. Mas aí você pensa 2, 3, 4 vezes antes de levantar a mão. Ô, professor, já passou por isso também? Pois é. E tem outras coisas. A gente vai, por exemplo, atender telefone. Talvez você já perdeu a oportunidade de emprego porque você não tinha coragem de atender telefone. Eu passei por isso. Eu experimentei isso. No restaurante, para quem não sabe, até pouco tempo eu estava no restaurante, 5 anos, e aprendi gestão através do restaurante, aprendi relacionamento com clientes, aprendi vendas, desenvolvi muito vendas. É uma área que eu já estava acostumado, mas no restaurante eu tive essa oportunidade de desenvolver. Esse relacionar também, esse falar também, muito por causa do restaurante, sabe? E assim, eu lembro que no início lá, era muito interessante, porque eu fui pra lá, fui ajudar, o restaurante da minha sogra, fui ajudar. Aí sabe o que acontece? Eu cheguei no restaurante e comecei a ajudar com várias coisas. Aí embalava marmitex um tanto de função. E eu tinha que, como eu posso dizer, eu tinha que atender. Lembrei, um dia exato, teve um dia que tocou o telefone. Aí o telefone tocou e normalmente quem atendia ou era a Glenda ou uma outra pessoa lá. Só que nesse dia todos eles estavam ocupados. E o telefone tocando. Então eu lembro que alguém falou assim, Jorge, atende o telefone aí. Cara, que dificuldade. Eu falei assim, não atendo telefone, que não sei o que, não sei conversar telefone, eu arrumei um tanto de desculpa. Aí eu lembro que a Glendinha foi e falou assim, é só falar oi, alô, quentinhas da Lita, enfim, fala alguma coisa aí, mas atende, ninguém tá podendo atender agora. E nesse dia eu não atendi, gente. Alguém parou o que estava fazendo e atendeu. E depois eu fiquei incomodado com isso. Então eu comecei a desenvolver isso. Então a gente perde oportunidades. Já pensou se fosse numa outra empresa, eu tive uma moralzinha, porque era o restaurante da minha sogra, se fosse uma outra empresa, talvez tinha sido mandado embora. Porque eu não tive coragem de atender um telefone, algo simples de ser feito. Mas tudo isso por causa da timidez. Então, nós precisamos entender isso. Agora, timidez é uma doença? O que você acha? Você acha que timidez é uma doença? É um mal? Não é doença. Não é. Tem gente que fala assim, eu preciso ser curado da timidez. Cara, você não vai ser curado. Não vai. Timidez não tem cura. Mas é uma deficiência? Também não é uma deficiência. Então, como? Porque tem gente que fala assim, eu preciso superar a timidez. Não, timidez não é uma doença, timidez não é uma deficiência. Tem pessoas que acham, a timidez, por exemplo, não é uma crença também. Pessoas que acham que não é uma crença. Timidez é uma realidade e comum a todo ser humano. Todo ser humano, ele tende a ter situações de timidez. É natural ao ser humano. Só que o que a gente precisa observar? Tem que observar qual é o grau dessa timidez. Porque tem que observar qual é a influência que essa timidez ela exerce sobre a vida da pessoa, do dia a dia da pessoa. É uma das causas da timidez, sabe? O medo. Porque muitas vezes nós temos medo do que os outros vão pensar.
Muitas vezes. E isso é um grande problema. Porque eu costumo dizer, sabe, que opinião dos outros e nada, muitas vezes o nada é mais importante. Sabe? Lógico que uma opinião de alguém que vai agregar aos nossos princípios, aos nossos valores, isso é extraordinário. Mas uma vez que isso não acrescenta nada na nossa vida, a opinião dos outros não importa para nós. E essa deve ser a nossa postura. Então, como eu disse aqui durante a nossa conversa aqui, eu vou mostrar 5 atitudes que podem te ajudar com isso. Até o final eu vou te liberar isso. Mas vamos entender primeiro o que causa. Porque para a gente entender, resolver o problema do fruto, ou trocar o fruto, nós não podemos focar no fruto. O que muita gente faz, gente? Tem pessoas que olham para o problema dela e vai lá no fruto. O problema dela é um fruto, é um problema lá que está lá, ela vai lá e arranca o fruto da árvore. Só que ela esquece que todo fruto se dá em uma estação. Vai passar um período e vai voltar de novo o mesmo fruto. No caso, a timidez é este fruto. Você vai lá e faz algumas coisinhas para poder resolver o fruto lá, para tirar o fruto, mas tem um problema lá na raiz. A causa está lá na raiz. Então, se você não tratar a raiz, infelizmente você não vai ter resultado. Você vai continuar vivendo situações de timidez, você vai continuar travando e não avançando na sua vida. Olha só, essa opinião aí é de um dos mentores, né, Ives? E essa opinião ela é muito forte. E eu concordo com esse ponto de vista dele. É um direito de uma pessoa, de qualquer pessoa não concordar, mas eu concordo com isso que você está falando. Você também acha que ser tímido é ser egoísta? Porque muitas vezes deixamos de transbordar por causa da timidez. Cara, olha só para você ver, eu concordo muito com isso. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora que ela tem um conteúdo, tem um conhecimento massa. Ela tem informações que são extremamente valiosas. Ela tem algo dentro dela que precisa explodir para o mundo. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa, por causa da timidez, ela guarda isso para ela. Ela não conta isso para ninguém. Afinal, o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar? E se eu fizer errado? E se eu falar errado? E a pessoa ela vai guardando esse tanto de informação, sabe? E não compartilha com ninguém. Por este ponto eu concordo. É egoísmo. Cara, talvez você tenha uma palavra, talvez você tenha um conhecimento que pode mudar a vida de milhares de pessoas. Mas você guarda isso para você. Isso é ser egoísta. Ah, Jorge, mas eu sou tão tímido. Cara, rompe o negócio. Você tem potencial para poder mudar a história, talvez de uma geração. A gente fala muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla. Você tem potencial, está na sua mão o potencial, você tem conhecimento, você tem capacidades, você domina um determinado assunto. Imagina eu, com o conhecimento que eu tenho, com as capacidades que eu tenho, se até hoje eu estivesse guardando isso só para mim, não seria egoísmo da minha parte? Então não, eu decidi que eu devo transbordar. O que eu puder fazer para liberar, para ajudar pessoas a sair da posição que elas estão e alcançar aquilo que elas tanto desejam, eu vou fazer. Eu acredito que a juventude ela pode mudar a história da nossa geração. A nossa nação pode ser mudada se a juventude ela se posicionar como quem ela realmente é e para o que ela realmente veio. Eu acredito muito nisso. Nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida, nós não estamos aqui à toa. Então, se você tem algo profundo, um conteúdo profundo que você pode acrescentar, agregar na vida das pessoas, e você não compartilha, me desculpe, realmente você está sendo egoísta. Realmente você está precisando destravar isso. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. A maioria das coisas que nós pensamos, os pensamentos negativos que vêm à nossa mente, nunca vai acontecer. 85% das nossas preocupações nunca vai acontecer. Só que a gente fica preocupado. O que os outros vão falar? Mas, outro exemplo de situações novas. Quem não tem medo do novo, né? Dá aquele friozinho na barriga, aquele... Sempre, sempre. E assim, nós precisamos entender isso e romper. E assim por diante. Tem várias situações. Você se identificou com alguma dessas situações? Você se identificou com alguma dessas coisas que eu falei aqui? Situações ou com pessoas? Pois bem, se você se identificou, saiba, isso é um sinal de timidez, está associado à timidez.
E você precisa dominar sobre isso. Você precisa vencer. Por que normalmente nós nos sentimos tímidos? Um dos maiores causadores da timidez, motivos da timidez, é o medo de não ser aceito. Nós queremos, eu acabei de falar da crença do pertencimento agora. Acabei de falar sobre o pertencimento. E nós temos medo demais, gente, de não ser aceito. Nós não fomos criados para viver isolados. E por causa disso, nós temos medo. Nós temos medo de as pessoas nos rejeitar. É natural nosso. Afinal de contas, quem que quer ser rejeitado? Você gostaria de ser rejeitado? Pensa aí. Sim ou não? Não, Jorge? Eu gostaria. Eu amo ser rejeitado pelas pessoas, Jorge. Eu amo, eu gosto demais de ser rejeitado. Se isso acontecer com você, você está com um problema. Sério. E não vai ser eu a pessoa que vai conseguir te ajudar, não. Infelizmente. Isso aí não. Não tem como, cara. Todos nós queremos. Todos nós queremos ser aceitos. Todos nós queremos que as pessoas nos aceitem do nosso jeitinho. Sabe? Ele está respondendo aqui, não, gente, ninguém quer ser rejeitado. Sabe? Então, por causa disso, nós temos medo. Um medo de não ser aceito. Eu estava falando aqui para a equipe que está comigo, a gente estava conversando na semana passada, e eu falei que a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos, das crenças, a gente que trabalha com coach, a gente fala muito de crença, de bloqueio, sabe? E a grande maioria está relacionado a medo. A grande maioria. Sempre o medo está por trás. Sempre a causa é o medo. Então, se você vence o medo, se você domina sobre o medo, você domina sobre um tanto de coisa. O segredo é vencer o medo. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Mas vai. Não para. Porque se você parar é muito pior. Se você parar, sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas aqui são jovens que estão me acompanhando. Entre 18 e 35 anos. A maioria. Deixa eu te falar. Você vai chegar lá na fase dos 50, 60 anos e olhar para trás e falar assim, poxa vida, eu não fiz nem metade do que eu poderia ter feito por causa do medo. Eu me travei, eu não avancei, eu não conquistei, eu não fiz. Tive medo de empreender, tive medo de arriscar, tive medo de fazer, tive medo de falar, tive medo de me posicionar. Eu tive medo e por causa do medo eu não alcancei nada. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas faz alguma coisa. Não aceite, eu estou aqui para poder mexer com você mesmo. Não aceite viver a vida que você está vivendo. Se você está na situação que está, se você está tendo o resultado que você está tendo, é porque o que você está fazendo está te levando para isso, cara. O que você tem feito até hoje está te levando até o resultado que você tem. Você está satisfeito com isso? Você está contente? Você está feliz com o resultado que você está tendo? Ou você acha que pode alcançar mais? Porque se você acha que pode alcançar mais, deixa eu te falar, você vai precisar fazer alguma coisa. A maioria das coisas que nós vivemos hoje, a maioria das coisas, nós fomos bloqueados. E normalmente foi bloqueado na infância. Normalmente. Várias coisas são resultados de bloqueios emocionais. Palavras, atitudes, ações de pessoas à nossa volta, muitas vezes a grande maioria dos pais, gente. Jorge, por maldade não, seu pai te ama, sua mãe te ama. Só que infelizmente te bloquearam de alguma maneira. Eu falo que eu identifiquei em mim um bloqueio de escassez recentemente. Eu comecei a investigar as causas e eu fui lembrar da onde surgiu esse bloqueio de escassez. E eu me lembrei que veio do meu pai. Eu me lembrei que meu pai, eu cresci ouvindo meu pai falando assim, tem dinheiro não. Pedi ele alguma coisa, ele tem dinheiro não. E isso foi instalado na minha mente, no meu inconsciente. E toda vez, depois que eu casei, eu vi essa experiência mais. A Glenda comentava sobre comprar alguma coisa e eu, não tem dinheiro não. E eu percebi que eu falava isso muito, e mesmo às vezes tendo dinheiro. Eu usava essa frase. Então eu fui identificar esse bloqueio de escassez. Eu lembro que meu pai, quando a gente comentava alguma coisa, não era por maldade, ele sempre,
tudo que a gente precisou, ele sempre deu. Mas sempre, antes de dar, ele falava assim, ó. A gente falava, pai, eu vou comprar alguma coisa. O negócio podia ser R$5. Nossa, R$5 é dinheiro demais. Ele ia comprar, mas ele sempre falava isso antes. Não era por maldade. Só que isso instalou um bloqueio. Então, o bloqueio impede as pessoas de avançar. E talvez você não se expõe porque você foi bloqueado. Talvez você não tenha coragem de falar em público porque talvez lá na sua infância você falou algo, todo mundo riu de você. Você criou um bloqueio. Talvez você não consegue falar, não consegue dialogar, não consegue conversar, porque quando criança você falava demais. Criança tem este hábito. Falar e falar muito, perguntar por que o tempo todo. E sabe o que acontecia? Seu pai e sua mãe falam assim, cala a boca, menino. Você fala demais. Cala a boca, peixe. Fica quieto. Aí você foi criando isso na sua mente, isso criou uma raiz e você está bloqueado. Então, você precisa identificar as causas. Quer ver uma outra causa? Insegurança extrema. Tem pessoas que são extremamente inseguras por causa de situações, por causa de coisas que lhe aconteceram. E elas se tornaram inseguras. Então isso precisa ser desbloqueado. A gente fala ressignificar. A gente precisa ressignificar este acontecimento. Precisamos mudar na nossa mente o significado disso que aconteceu. Então, olha só, tem pessoas que elas se sentem tímidas porque ela não tem alguma habilidade. Ela está no meio de pessoas que possuem determinado tipo ou determinados tipos de habilidades, e porque ela não possui essa habilidade, ela então se sente inferior, e isso trava ela. Então ela não consegue. Ao invés dela pegar isso e usar isso como um trampolim, como uma mola, para ela aprender uma nova habilidade, não, ela se fecha. Ela para. O correto seria, peraí, eu não tenho essa habilidade. Eu estou num grupo de pessoas que todo mundo canta bem. Todo mundo sabe cantar. Mas eu não tenho essa habilidade. Então eu vou ficar quietinho aqui, ó, isolado. Não. O ideal seria, você está num grupo de pessoas que todo mundo canta bem, procura um professor de canto. Desenvolva essa habilidade também. Esteja junto com essas pessoas, porque isso vai te ajudar. Eu estou no meio de pessoas que são pessoas inteligentes, pessoas que produzem muita coisa o tempo todo, têm grandes resultados. Como eu não consigo, como eu não sou bom o suficiente, eu fico isolado, eu não me envolvo, eu sou tímido. Eu guardo isso para mim. Não, cara, você está no meio de pessoas que produzem, bora para cima, vai aprender a produzir também, vai aprender o que essas pessoas estão fazendo e se desenvolva. Eu falei com vocês que eu ia liberar para vocês 5 atitudes que podem nos levar a vencer a timidez. Então foi o que eu falei com vocês no início da nossa live. Então assim, você entendeu o que é a timidez, o que causa a timidez, quais que são os motivadores de levar uma pessoa a ser tímida, mas, como o tema diz, quem domina? É você ou a timidez? Então precisamos aprender a dominar. Esse é o grande segredo. Então, eu e você precisamos aprender técnicas. Existem técnicas práticas para isso. Então, se nós aprendermos isso, nós vamos vencer a timidez. Então, a primeira coisa, anote isso aí, que isso é importante. Primeiro, enfrente os seus medos. Jorge, logo isso era isso mesmo. Não tem como, eu falei desde o início. Eu tenho uma pessoa que está acompanhando nossa live aqui, que essa pessoa ela tinha dificuldade em se expor, ela tinha alguns medos, alguns problemas e rompeu durante um processo de desenvolvimento. A gente fez um processo de desenvolvimento, foram mais ou menos 3 meses que nós passamos juntos. E essa pessoa ela então gravou o primeiro vídeo dela. E cara, o vídeo dela ficou muito bom, mesmo sendo a primeira vez. E hoje essa pessoa foi e gravou mais um vídeo, ainda divulgando a nossa live aqui agora. Mas o que acontece? Essa pessoa ela está rompendo os medos. Você precisa entender isso. Você quer dominar sobre a timidez? Enfrente os seus medos. Vá de frente. Você não pode correr. Se você correr a vida inteira, você vai continuar onde você está. E eu sei que você não está satisfeito, senão você não estaria aqui acompanhando. Eu sei que você não está contente com o que você está vivendo hoje. Entendeu? Então você precisa fazer alguma coisa. O Luquinha está dizendo, eu preciso tentar me aperfeiçoar naquilo que eu faço. Eu tenho que esperar a ajuda.
Se aquilo que você faz é algo que você conhece, você vai continuar fazendo para se tornar melhor. Se é algo que não está no seu domínio, não está no seu alcance, aí você vai precisar procurar ajuda. Tem vários profissionais no mercado para isso. Então, cara, você domina no assunto? Só a timidez, só o medo mesmo de se expor, de fazer que está te atrapalhando, você vai ter que romper seu medo. O processo, por exemplo, o processo de coaching que eu ofereço, o processo de desenvolvimento. O coach, o cliente, ele entra no processo e o que a gente combina? A gente conversa e ele expõe para mim aquilo que ele deseja, ele expõe para mim aquilo que ele quer alcançar e a gente então cria um plano de ação juntos, com estratégias, com ferramentas, com um passo a passo para levar ele a alcançar o objetivo que ele quer. E ele alcança. Esse ano mesmo já foram vários. Agora na minha rede social eu vou começar a soltar alguns testemunhos de clientes que já tiveram resultados com isso, sabe? Então, preciso de ajuda? Busque ajuda, sabe? Ah, mas é caro, eu tenho que pagar, eu não tenho dinheiro. Velho, até quando você vai deixar de investir em você, naquilo que você quer? Naquilo que é o desejo do seu coração. Às vezes você gasta com roupa, às vezes você gasta com coisas que não acrescentam no seu futuro. Você precisa buscar primeiro para você. Invista em seu crescimento, em seu conhecimento, em seu desenvolvimento. E você vai poder viver a vida que talvez muita gente não consegue viver. Outra atitude que você precisa ter. Saia da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos tímidos porque nossa zona de conforto é aquela zona que é assim, ó. Aqui tá tranquilo, aqui não tem ninguém me atrapalhando, aqui não tem ninguém me prejudicando, aqui não tem ninguém me vendo, aqui não tem ninguém falando mal de mim. Aqui. Cara, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Ou você sai da zona de conforto, ou então você não vai conseguir alcançar o que você deseja. Outro ponto, eu falei sobre isso com a garotada que eu lidero. Evite se comparar. Sabe qual que é o principal motivo de infelicidade das pessoas, de falta de sucesso e que traz timidez para as pessoas? É que elas vivem se comparando com os outros. Por exemplo, talvez você está aí assistindo e está falando assim, nossa, como eu queria estar falando igual o Jorge. Aí Jorge que está aqui falando, fala assim, nossa, como eu queria estar falando igual tal mentor que eu acompanho. E a gente vive se comparando com as pessoas e esquecendo que nós somos seres únicos, criados de maneiras únicas e que devemos viver a nossa vida e não a vida da outra pessoa. Talvez você é tímido porque você está se comparando demais e você quer se expor como o outro se expõe e esquece que você precisa viver a sua vida e não a vida do outro. Para de comparar. Rompe com isso. Outro ponto, acredite em você mesmo. Cara, você tem um potencial que mais ninguém tem. Como eu disse, você é único. Então você tem algo, você tem característica que é só sua e mais ninguém vai ter. Só que você está tão acostumado a se comparar com os outros que você olha para você e fala assim, nossa, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não posso, isso não é para mim. Pare. Pare. Olhe para dentro de você e entenda e compreenda a capacidade que você tem. Você é capaz de fazer. Eu não estou aqui para te dar conteúdo motivacional, não estou nem preocupado em te motivar. Eu quero que você acorda para a vida e você entenda, cara, que você pode fazer, mas só depende de você, não depende de mais ninguém. Então acredite em você. E por fim, não menos importante, talvez o mais importante de tudo, aceite quem você é. Conheça você. Saiba quem é você. E pare de se preocupar com o que os outros pensam. Porque o dia que você entender quem você é, o que você está fazendo aqui, você não precisa mais preocupar com a opinião das pessoas. Você não precisa mais preocupar com o que os outros vão falar ou pensar. Você não precisa mais preocupar se você errar, o que as pessoas vão falar. Se você não conseguir tal projeto, o que as pessoas vão dizer. Não, você sabe quem você é. E se você errar, é porque você está num caminho de sucesso. Porque todo mundo que alcançou sucesso, errou. Todo mundo que alcançou sucesso, errou e errou muito. O Thomas Edison, quando ele foi criar a lâmpada, ele errou 1.200 vezes, aproximadamente, para conseguir ter essa iluminação que nós conhecemos hoje. Você errou uma vez e já está frustrado. A timidez está te bloqueando e você não quer avançar. Pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Só você é capaz de mudar a sua realidade. Só você, mais ninguém. Isso é responsabilidade sua.
Então, entenda isso. Coloca isso na sua mente. Entendeu? E vai pra cima. Aceite quem você é. Você é tímido? Tudo bem. Eu não estou aqui fazendo uma live para você deixar de ser tímido, não. Eu estou te fazendo uma live para você dominar sobre a timidez. Você é tímido, você vai tímido mesmo, mas você vai avançar. Quando eu falo com as pessoas que eu sou tímido, as pessoas não acreditam. Eu sou tímido. Ah, Jorge, você sim, eu sou. Tanto que quando eu estou num ambiente que eu não conheço as pessoas, eu tendo a travar. Só que eu estou dominando sobre a timidez. Eu falei com vocês até no fim do ano passado, eu não entrava de frente a uma câmera. Eu não gravava áudio no WhatsApp, gente. Sério. Depois vocês podem mandar direct pra Glendinha e perguntar a ela. Eu não gravava áudio no WhatsApp. Eu tinha vergonha da minha voz. Eu tinha timidez por causa disso. Mas é que a gente só vence a timidez fazendo. A gente só vence a timidez se expondo. Então, se você quer alcançar resultados diferentes, você vai precisar fazer alguma coisa. Comece a treinar. Sabe? Faz coisas práticas. Por exemplo, determina aí por dia. Por dia você vai abordar uma pessoa na rua que você não conhece. E vai falar de algum assunto, seja qual for. Sabe? Sei lá, coloca aí como objetivo gravar um vídeo e colocar na sua rede social, no seu WhatsApp, no story do seu WhatsApp, talvez que é menor. Faça alguma coisa. Mas faça. Porque você só vai vencer a timidez quando você pôr a cara à tapa, como diz o ditado. Você só vai dominar sobre a timidez quando você tiver coragem, deixar de ser medroso e fazer alguma coisa. Vão falar, vão criticar, mas não tem jeito. Você precisa fazer. Tá certo? Pessoal, nosso tempo está acabando. Deixa eu só ler os últimos comentários aqui. Isso de se comparar é muito ruim, porque às vezes que você compara, evolui e você está parado no mesmo lugar. Verdade, as pessoas que você compara, verdade. E, Mateus, temos também as etapas do processo. Não compare, se inspire em pessoas de sucesso e aprenda como fazer, assim como o Jorge nos motiva. Esse é o ponto. A gente chama de modelagem, Mateus. Então, nós precisamos modelar pessoas. Eu modelo várias pessoas. Não me comparo com elas, mas eu modelo. Eu aprendo como elas fazem, observo tudo que elas estão fazendo e trago para a minha vida. Mas eu imprimo a minha personalidade, porque eu sou eu. E não adianta eu querer me comparar com ninguém. E, última coisa, tem um link na bio para um grupo no WhatsApp, onde eu mando conteúdo lá específico. Esse grupo ele tem um atendimento VIP lá. Eu mando conteúdos diferentes lá para o pessoal. Então, você tem interesse em crescer e aprender, nós começamos a movimentar esse grupo agora. Então, clica no link, entre no grupo, que eu vou soltar conteúdo lá.